Meus irmãos, abra sua Bíblia no texto lido. Deixa eu registrar, viu? Texto em que baseamos, se Deus quiser, com a graça de Deus, a doutrina, o ensino dessa noite. Existem muitos tipos de pregações que são chamadas de doutrina, mas não tem nada de doutrina, irmãos, viu? Tem muita coisa estranha por aí, inclusive na internet, que alguém chama de doutrina. Pode ser até doutrina, mas de alguma outra natureza estranha. Mas a doutrina cristã tem que se fundamentar, se basear na palavra de Deus. Amém? É a fonte primária, é o fundamento dos apóstolos, é o fundamento da igreja, é a palavra de Deus. Existem pessoas, por exemplo, que estão se baseando na doutrina do ilustre teólogo Armínio, grande homem de Deus. Outros estão se baseando também no ilustre teólogo Calvino, grande homem de Deus. Outros estão se baseando na doutrina de Lutero, também foi um homem muito usado por Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, a doutrina que esses homens esposaram é secundária, é fonte secundária. A fonte primária está aqui, ó, a palavra de Deus. Está vendo? É aqui a palavra de Deus. Eu não sou arminiano, nem calvinista e muito menos luterano. Eu sou simplesmente cristão. Amém? É isso que devemos ser. Também alguém prega por aí uma tal de uma fé reformada. Que fé reformada é essa, irmão? Pense bem nisso. Reforma é quando uma casa, por exemplo, está caindo, aí a pessoa ajeita ela e faz uma reforma. Ou então a casa que ele fez não está gostando, aí muda não sei o que, né? Mais um quarto, não sei o que lá, muda, é a reforma. E eu pergunto a vocês, a doutrina de Cristo, porventura, ela precisa de reforma, irmãos? Não, senhor. Sabe o que foi a reforma? A reforma foi um movimento que Deus levantou, tá certo? Através de reformadores como Lutero e outros, entende, irmãos? Até antes de Lutero já houve homens de Deus usados de dentro do seio da Igreja Católica, como João Huss, Savonarola, que foram queimados vivos para denunciar os desvios e os erros da Igreja Católica, do cristianismo deturpado. Então, o que foi reformado, sabe qual foi? A doutrina que foi deformada. Precisou de reforma, mas a doutrina que está no Novo Testamento nunca precisou de reforma. Você pode ensinar o que está no Novo Testamento, você não tem fé reformada, você tem fé original em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu gosto do sermão, do ensino, não é? Baseado no texto, porque no texto você tem o contexto, não é? O contexto é o espaço onde o versículo se encontra. Você tem o contexto próximo, o contexto remoto, mais distante, texto paralelo, mas tudo dentro da palavra que ninguém pode contestar. Lembre-se de uma regra de interpretação bíblica, irmãos. A Bíblia explica a ela mesma. Anotou isso? A Bíblia explica a ela mesmo. Porque interpretação de teólogo, irmãos, é um problema. Tem teólogo que interpreta a Bíblia de um jeito, outro interpreta de outro, enfim, fica uma confusão. Procure interpretar o que você está lendo na Bíblia pela própria Bíblia. Sabe quem foi que no século XVIII decretou a morte de Deus? Teólogos, filósofos. Não, Deus morreu. Só se foi o Deus deles, o Deus criador dos céus e da terra,
o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é eterno, é o Deus vivo para todos sempre. Dê glória a Deus por isto, né? Todos aqueles que disseram que Deus estava morto, estão tudo debaixo do chão. Os vermes já comeram, os bichos já comeram tudinho. E Jesus Cristo disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Dê glória a Deus por isto, irmão. Viu? Então abra sua Bíblia e vamos para a doutrina. Vamos para o ensino consolidado. Viu? Aqui no capítulo 2 da Epístola de Paulo a Timóteo, nós lemos: admoesto, que quer dizer aconselho, exorto, pois antes de tudo, que se façam deprecações. Quem sabe o que quer dizer essa palavra deprecações? Quem sabe? Levanta a mão aí. Um irmão levantou a mão aí. Obreiro, quantos sabem o que é deprecações? Poucos também. Por isso, quando você lê a Bíblia, uma palavra assim meio estrambótica, meio estranha, vá para o dicionário. Você pode não ter uma biblioteca como eu tenho, pela graça de Deus, ao longo desses anos. Eu fui comprando aos pouquinhos. Eu conheço obreiro que compra logo R$1.000 de livro, mas eu fui comprando aos poucos, devagarzinho. 1 livro, 3 livros, 2 livros, aqui e acolá. Hoje tem mais de 3.000 livros. Chega alguém lá em casa e diz: pastor, você já leu tudo isso? Eu digo: não, meu filho, tem cabeça para isso não. A maioria desses livros que estão aí é para consulta, né? Consultar. Agora, um obreiro não pode deixar de ter a Bíblia, um dicionário bíblico e o dicionário de português também, viu? E uma enciclopédia bíblica boa. Você tendo isso, você pode produzir bons estudos da palavra de Deus. Deprecações, se você for no dicionário, quer dizer simplesmente súplica, rogar. Fazer deprecação é rogar. Façam deprecações, façam súplicas, roguem por todos os homens, não é? Façam deprecações ou súplicas, orações. Todo mundo sabe o que é oração. Oração é se dirigir a Deus falando aquilo que você deve falar, quer falar, precisa falar. Oração, tem vários tipos de oração, não é verdade? Intercessões. Intercessões vem da palavra, do verbo interceder, quer dizer, pedir em favor de alguém, buscar uma autoridade, alguém em favor de outro, é intercessão. Então, fazer intercessão por todos os homens, quer dizer, ora, buscar a Deus por todos os homens da face da terra, não é? E também ações de graças. A ação de graça é um tipo de expressão, de oração, não é? Em que nós não vamos pedir nada a Deus, mas vamos agradecer a Deus por bênçãos recebidas, não é? Glória a Deus. Aí, ó, gratidão, ação de graças, fazer oração de ação de graças. Então, irmão, Deus quer isso que a gente faça. Tem crente, irmão, tem tempo para tudo, meu Deus do céu. Passa 3 horas por dia no WhatsApp, ou mais. Tem jovem que vai dormir de 2 horas da manhã vendo o WhatsApp. Mas não tem 10 minutos para orar, 10 minutos para ler a Bíblia. E Deus está anotando tudo isso, olha. Lá. No registro de Deus está tudo anotado. Aquele meu servo lá em Parnamirim, o anjo já anotou, os anjos secretários de Deus. Pai, aquele ali passa 3 horas, 4 horas e meia no WhatsApp, no Facebook, e tem um tal de LinkedIn, sei lá o que é isso. A pessoa manda para mim, convidando você para o LinkedIn. Eu digo: vou nada, homem. Eu já não tenho tempo de WhatsApp e Facebook, quanto mais LinkedIn. Não é verdade? Cuidado com isso. Deus está anotando tudo, irmãos. Tudo aquilo que a gente faz, Deus anota. Tudo que nós deixamos de fazer, Deus anota. Não tem computador no mundo que possa fazer isso, porque o computador de Deus registra até pensamento. Sabia? Você tem essas câmeras da igreja aí, só vê o que a gente está passando aqui. Você tem essa câmera que está gravando
a minha mensagem aqui para a internet, só está vendo meu corpo aqui, minha mente, eu falando, minha voz, não é? Mas tem a câmera de Deus, grava tudo, até pensamento, viu? Vai gravando tudo. E um dia na prestação de contas vai haver muita surpresa. Senhor, o que é isso? Por que eu não posso entrar? Não posso entrar no céu por quê? Meu filho, porque durante a sua vida você fez isso. Aí eu acho que passa assim como um filme, sabe? Nem me lembrava. E outra coisa, você deixou de fazer isso. Ninguém vai poder se defender ali, porque lá não tem advogado de defesa, não. Agora aqui na terra, irmãos, eu e vocês temos advogado de defesa, sabia? Temos um advogado de defesa. Quer ver isso? Vá lá para a epístola de João, primeira epístola de João, viu? Capítulo 2, abra sua Bíblia. Doutrina é isso, vai aqui, vai lá, abre e tal, para você ir confrontando, viu? Então procure fazer as coisas agora, porque se você falhar, você tem um advogado. Agora ele só te defende se você confessar de verdade e deixar de fazer aquilo que você errar. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim, eu quero que vocês leiam comigo, não disser 2, tá? Quem achou, diga amém. 1 João 2, 1, 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Anota essa expressão, todo mundo. Então, querido, agora nós temos advogado. Não tem ninguém que não tenha defeito na igreja, na face da terra, não, nem pastor, nem ninguém, porque a própria Bíblia diz, não há homem que não erre, não há homem que não peque, não há ser humano que não peque. Você pode não pecar para a morte, adultério, prostituição, mentira, roubo, homossexualidade, mas você peca às vezes, sabe, irmão, pensamento, você faz acepção de pessoas às vezes, nem percebe, dá mais valor a um do que a outro. São falhas que não impedem você de ir para o céu, mas você pode perder galardão. Então cuidado, por isso a gente deve ter cuidado com o fator chamado tempo. Tempo, irmãos. A Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tem muita gente perdendo tempo, desgraçadamente perdendo tempo, gastando tempo precioso. O tempo, irmãos, é o único recurso que você não vai recuperar nunca mais na sua vida. Você perde dinheiro, consegue recuperar. Você perde um amigo, pode recuperar, não é? Perde um emprego, pode recuperar, ou ter um outro melhor, não é? Mas o tempo não. O dia de ontem jamais voltará. A hora que passou não volta. O minuto que passou não volta. O relógio vai sempre para frente, não é verdade? Só teve um relógio que recuou 10 graus. Foi o relógio do rei Acás. Quando o rei Ezequias estava para morrer, coitado, Deus disse que ele ia morrer. Vai morrer, meu filho. Da cama que você subiu, você não desce mais. Olha a importância da oração. Não só da oração, a gente só vê a oração de Ezequias, mas a importância da intimidade com Deus, a importância da integridade da vida com Deus. Deus decretou, Isaías vai dizer ao rei Ezequias que ele vai morrer, da cama que ele subiu, não desce mais, ele ordena a casa dele. Ezequias teve a difícil missão, não é? Chegar lá e dizer, majestade, senhor rei, dessa vez eu trago uma notícia muito ruim para o senhor. Deus manda dizer que da cama que você subiu, você não desce mais. Ajeite sua casa, ordene sua casa. Lamentou, orou por ele e saiu. Antes de chegar no meio do pátio, aí Deus disse, Ezequias, que é, senhor? Volte.
Para quê? Para quê? Vá dizer a Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e vou acrescentar 15 anos na vida dele. Dê glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Quando o profeta saiu, o rei chorou, meu Deus. Aí você lendo um trecho, Ezequias olha, Senhor, tu tens visto a minha vida, o meu comportamento diante de ti, Senhor, tu conheces a minha vida, tem misericórdia de mim, não me tire do meio dos anos. Olha, irmão, foi decreto de Deus, mas eu acho bom porque Deus volta atrás. Tem gente tão besta nessa vida, do que eu digo tem que ser feito, tem que fazer, não volta atrás, é um besta, porque Deus voltou atrás. Volta, Ezequiel, vai dizer que eu vi a oração dele. Agora imagina a cara do rei quando Ezequiel voltou. O que é, profeta? É outra notícia pior. Não, rei Ezequiel, eu ia ali, Deus mandou dizer que ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas, e você não vai morrer mais não, agora tem mais 15 anos para frente. Oh, maravilha, não é, irmão? Quer dizer, Ezequiel morreu depois do tempo. Alguém já disse, a pessoa só morre no tempo. Pois bem, a pessoa pode morrer no tempo, antes do tempo e depois do tempo. Na Bíblia está dizendo, sodomita morrendo do tempo. Já leu isso? Se não leu, leia. Tem muita coisa, eu já li 46 vezes, estou lendo, né, irmão? Dá para lembrar de um bocado de coisa. Agora esses crentes da Bíblia limpinha assim, bem limpinha, esquece muita coisa. Então, querido, procure gastar tempo na presença de Deus. E sabe que Deus se agrada muito? Deus se agrada muito quando diz assim, que devemos fazer deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Você tem orado por todos os homens? Tem, meu irmão? Se não tem, você está perdendo um tempo precioso. Tempo precioso. Não tem tempo de orar, por quê? Porque vive no WhatsApp. Eu já li um escritor, teve uma pessoa que teve uma revelação diante de Deus, irmão, preste atenção a isso. E os irmãos estão na internet também. Dizer o seguinte, que Satanás reuniu a assembleia satânica lá com o demônio para descobrir como é que podia atrapalhar a vida dos crentes, né? Das igrejas sérias, conservadoras. Olha, esse pessoal é um problema, a gente tenta e ele não cai. É tudo orando, é dando glória a Deus, aleluia, gritando. Aí os demônios diziam, está difícil. Já tentei de todo jeito, de um lado, de outro, e nada. Aí um demônio muito sabido disse, eu tenho uma ideia. Como é, rapaz? Não adianta dizer para os crentes que eles vão adulterar, que eles não adulteram, a maioria deles não adulteram. Roubar também não adianta. Mentir também aqui e acolá. Agora, como é que a gente pode atrapalhar aquela igreja, rapaz? Aí o demônio disse, eu tenho uma ideia boa. O entretenimento. Entretenimento? Como assim? O Satanás diz, olha, redes sociais, entendeu? Seriados. E as mulheres gostam muito de novela. Foi lá no inferno na reunião, viu? Novela, filmes, pronto. Eles não vão adulterar, mas não vão ter tempo para orar, não vão ter tempo para ler a Bíblia, e vão ficar fracos. E quando eles ficarem fracos, a gente dá uma rasteira mais fácil. E esse plano está tendo efeito na vida de muitas igrejas e de muitos crentes, inclusive da Assembleia de Deus, irmão. Pergunto a vocês, será que Deus está falando para mim e para vocês? Certamente através do ensino. O ensino do púlpito, quando fundamentado na Bíblia, ele é um ensino profético. Tenha muito cuidado, viu? Então Deus está exortando aqui que nós devemos fazer orações, intercessões, súplicas, ações de graça por todos os homens, pelo prefeito da cidade, pelas autoridades. Aqui está dizendo, pelos reis aqui é porque naquele tempo só tinha reis. Aqui hoje Paulo escreveu, seria pelos prefeitos, pelos governadores,
pelos presidentes, pelo presidente da República. Oremos, irmão. Você sabia que um homem só pode levar uma nação para o abismo? Uma mulher só pode levar um país para a desgraça. Um homem só. Como assim? Um presidente, por exemplo, que ele não crê em Deus, ele é um materialista, ele vai escolher ministros que têm a mesma ideia dele ou parecida com a deles. Ele não vai escolher auxiliares que sejam contra a maneira dele pensar. Aí escolhe os ministros, digamos, o ministro da Educação. O ministro da Educação é um ateu, vamos dizer, um comunista, um materialista, adepto da teoria da evolução que diz que o homem veio do macaco. Esse homem, ministro da Educação, vai baixar normas para os governos, para os municípios, e esses ensinos vai chegar lá na sala de aula, lá nas crianças, irmãos. O que aconteceu agora, nesses últimos 16 anos, com aquele partido de comunistas? Se você é daquele partido, você é cúmplice de tudo, toda a desgraça que veio para o Brasil. Saiba, você vai prestar conta diante de Deus, irmão ou irmã. Viu? Aí o presidente da República nomeia ministro da Educação, que dá todo apoio à homossexualidade, o ensino de sexo às crianças, disfarçado. Sabe por que estão ensinando sexo à criança de 5 anos? Porque o grupo LGBT do mundo, liderado pela ONU, chegaram à seguinte conclusão: não adianta querer que haja a aprovação da homossexualidade falando só para adultos. Adultos já estão com a cabeça feita, é difícil mudar. Também não adianta só falar para jovens. Os jovens, muitos deles têm a cabeça feita. Como mudar essa agenda? Como influir na sociedade? Aí os demônios disseram: começando pelas crianças. Provérbio diz: ensina o menino, não diz ensina o adolescente, não diz ensina o jovem, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Eles estão cumprindo isso melhor do que as igrejas e muitos crentes, e muitos pais de família, crentes, e levaram para a sala de aula, infantil. Minha neta lá em Portugal, né, a menina de seus 12 anos, sabe, na classe dela, 2 meninas, coleguinhas dela, disseram: ei, a gente está namorando. 2 meninas desse tamanho, nós estamos namorando. 2 meninas. O que é que você acha? Minha neta disse: eu discordo disso. Eu discordo. Agora, respeito vocês, tudo bem. Está vendo? Outra neta minha estava numa classe de umas 30 pessoas. O professor perguntou: quem crê em Deus aqui? Dos 30, só 6. A maioria das pessoas na Europa não crê em Deus. A maioria das pessoas foram doutrinadas por esse partido comunista. Meus irmãos, estão todos aprovando aquilo que Deus abomina. Por quê? Em grande parte porque as igrejas evangélicas cristãs deixaram de orar por todos os homens, deixaram de orar pelo Brasil, deixaram de orar pelo presidente da República, deixaram de orar pelos governadores, irmãos. Isso é uma grande falta, e o país ficou na miséria, na desgraça espiritual. Não, pastor, eu tenho minha casa, minha vida, eu tenho minha bolsinha família. Verdade, é muito bom, mas você está pensando só em você e na sua família. Se você tem uma visão mais ampla, você vê a desgraça que esses governos trouxeram para o nosso país. E agora que Deus levantou um homem que quer mudar de acordo com outra visão, apoiando os princípios cristãos, Satanás levantou principados e potestades contra ele, e até mandar dar uma facada mandou.
Ore pelo presidente da República, ore pelos ministros, porque se ele cair, quem vai voltar é uma corja de demônios, você não tem nem ideia do que vai acontecer. Vai ser uma tragédia muito maior do que a anterior. Segundo Crônicas 7, abra sua Bíblia. Segundo Crônicas 7:14. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 7:14 tem um versículo muito conhecido, mas é bom ler porque a gente vê a palavra na origem, não é verdade? Segundo Crônicas 7:14, quem encontrou? Amém. 1, 2. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dê glória a Deus por isto, irmão. Isso é promessa de Deus. Temos que pedir a Deus, orar por todos os homens, orar pela nossa pátria, para Deus ter misericórdia de nós e afastar as potestades do mal que querem governar este país. Os demônios não aparecem não, mas eles influem na mente de governantes, não é? De políticos, do Congresso, para levar o país para o caos, para a miséria espiritual, para o inferno. A Europa era um continente cristão, irmãos. A maioria era cristã, ou evangélico ou católico. Hoje cristão é uma minoria. Por quê? Porque a igreja deixou de orar, os pais não fizeram culto doméstico, os pais não cuidaram da educação dos seus filhos, não fizeram oração. Resultado, o materialismo ateu entrou nas escolas e entrou nas casas, e hoje é uma minoria. Está vendo? Vamos orar pela nossa pátria, fazer orações, intercessões, não é? E ações de graça, por todos que estão em eminência, quer dizer, pelas autoridades. Para quê? Aqui diz, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. É bom e agradável que a igreja ore por todos os homens. É bom e agradável, Deus quer isso. Não é? Há muitas vezes ficam as picuinhas entre crentes, brigando, discutindo besteira, não é verdade? Falando mal uns dos outros e o diabo batendo palma. Eita, é isso que eu quero. Então eu estou ficando dentro da televisão, assistindo besteira, com redes sociais, toda a tecnologia eu acho muito boa, porém você precisa dominar a tecnologia, senão você será dominado por ela e Satanás vai fazer uso dela para te derrubar. Porque Deus nos ajuda, irmãos. Temos muito a comentar nesse texto ainda, mas o tempo está chegando, não é? Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero destacar aqui, por exemplo, irmãos, vamos para Filipenses 4:7. Filipenses, você tem que voltar aí na Bíblia, não é? 4, versículo 7. Aliás, o 6. Filipenses 4:6. Ali está dizendo que vai fazer oração, intercessão e súplica por todos os homens. O versículo agora é Filipenses 4:6. 1, 2. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Agora veja o 7, o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Está vendo como é bom orar, irmão? Orar, interceder, suplicar, orar pelos outros, sabe, irmãos? Sabe o que acontece? Aí vem a paz de Deus, é o resultado. A paz de Deus que excede todo entendimento. Não é a paz dos homens, não é apenas a ausência de guerra, não. A paz de Deus não é só isso.
Tem gente que está vivendo em paz lá na sua casa. Não tem briga, não tem confusão, não tem fofoca, não tem nada. Tem saúde, tem dinheiro, não tem Jesus. Está em paz. Mas ele não está com a paz de Deus. A paz de Deus só tem aquele que tem Deus no seu coração. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Quando eu estive em Israel, eu aprendi que a palavra shalom, shalom no hebraico quer dizer paz. Eu aprendi que shalom não quer dizer apenas ausência de guerra, ausência de conflito, não tem confusão e tal, não estou brigando com ninguém, estou em paz. Lá para Israel, isso não vale só não. Shalom quer dizer tranquilidade, segurança, prosperidade, saúde, alegria, harmonia, uma vida próspera. É shalom. Então, quando o israelita saúda o outro, shalom, está desejando muita coisa além do que da ausência de guerra, está desejando tudo que é de bom para aquela pessoa, não é? Então, vamos mais à frente. Intercessão é uma coisa interessante. Ezequiel 22:30, vamos lá, Antigo Testamento, livro de Ezequiel, não é? Aqui depois do profeta Isaías, antes. Ezequiel é um dos profetas da Bíblia, né? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Eita, Ezequiel 22:30. Se naquele tempo Deus sentiu falta, imagine agora, irmão, com um povo mais interessado, muita gente interessada em ficar nas besteiras de redes sociais. Ezequiel 22:30, quem achou, diga amém. Então, 1, 2, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus queria um intercessor e não achou. Está vendo, irmão? Deus queria eu procurei uma pessoa, irmão. Em toda a nação de Israel, eu procurei um que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim, que buscasse a minha face para não destruir essa nação, mas não encontrei. Está vendo? Não encontrei. Aí o versículo seguinte diz: por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz com seu caminho recair sobre suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Houve condenação, porque o povo não ficou na brecha. Irmãos, Deus está nos chamando nesta noite, a mim, aos obreiros todos aqui, para sair da mesmice, para sair da rotina e nos colocar na brecha pela nossa nação, pela nossa família, pela igreja. É isso que Deus quer, irmão. Ser cristão não é ser frequentador da igreja só, não. Aleluia. Muita gente está numa rotina, vai para casa, vai para a igreja, vai para casa, vai para a igreja. Isso é muito pouco. Deus quer que você se aprofunde na presença dEle, seja um intercessor. Não existe ministério da intercessão, não. Todo crente tem que ser um intercessor. Todo crente, toda mulher, todo jovem deve ser um intercessor, uma pessoa que ora pela sua família, ora pela sua pátria, pela sua cidade, ora pelos colegas da escola, não é? Ora por todos os amigos do trabalho. É isso que Deus quer, irmão. Ora pelos vizinhos. Ora, está vendo? Essa necessidade de intercessão desse grupo aqui de súplicas, uma das mais raras que há é de intercessão. Agora que está dizendo que você fazendo isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Versículo 1 a 3. Da próxima vez vamos falar sobre o versículo 4 em diante. Amém?